Qual é o assunto aqui do meu amigo Michel e do Emerson? Qual é a paradinha agora, meu querido? Oi, Tony, mais uma vez bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. E, Tony, infelizmente o assunto agora é pesado, viu, Tony? Duas situações diferentes de abuso sexual a crianças. A primeira situação que a gente conta aconteceu na cidade de Guaraqueçaba, mas teve uma outra que aconteceu também aqui na cidade de Paranaguá. Começando então, Tony, com essa situação em Guaraqueçaba, onde a polícia militar foi acionada em um endereço então lá na cidade para atender essa situação de possível estupro de vulnerável. No local, em contato com a mãe de uma menina de 8 anos de idade, ela disse que a criança teria relatado a ela que essa criança então foi abraçada, beijada e ter as suas nádegas acariciadas por um homem, posteriormente identificado sendo aí um rapaz de 48 anos de idade. A polícia então foi até o endereço deste homem, que ficava inclusive próximo à casa da família, e este homem estava nos fundos da residência, próximo a uma região de Manguezal. Neste primeiro contato com a polícia militar, ao ser questionado então pelos PMs a respeito dessa situação, o homem acabou desconversando, disse que não teria realizado nada do que a criança tinha falado à mãe e que apenas em uma outra situação teria ajudado esta mesma criança de 8 anos de idade a se levantar do chão. A menina foi encaminhada para o hospital e o Conselho Tutelar foi acionado durante essa situação. E algo, Tony, que chama a atenção nessa situação é que a mãe e a filha foram para a delegacia então para a confecção do boletim de ocorrência e também das medidas cabíveis, ali os próximos passos acerca dessa denúncia. Mas, Tony, não diz nada, não consta no boletim de ocorrência se esse homem de 48 anos também foi ouvido na delegacia. Então a gente vai buscar novos detalhes a respeito dessa situação lá em Guaraqueçaba. Agora, Tony, a segunda situação aconteceu na noite de ontem, quando a polícia militar também foi acionada para atender uma outra situação de estupro de vulnerável, agora aqui na cidade de Paranaguá. O crime aconteceu na Vila São Vicente e teve como vítima uma menina de 11 anos de idade. No local, então, neste endereço, nessa residência, a mãe da criança relatou aos policiais que havia recebido mensagens de WhatsApp da mãe de um amigo da sua filha, nas quais a mulher enviou prints, capturas de tela dessas conversas das crianças, onde a menina contava ao colega que havia sido abusada sexualmente pelo próprio pai de 37 anos, um homem de 37 anos de idade. As mensagens trocadas entre os amigos tinham ainda áudios e vídeos da vítima detalhando como o abusador vinha agindo de forma perversa contra a sua dignidade sexual dessa criança de 11 anos de idade. No momento da ação, então, o pai da menina se encontrava na residência, ele recebeu voz de prisão e agora sim, Tony, nessa situação aqui de Paranaguá, o rapaz foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde foi ouvido também, e a família também tomou as medidas cabíveis a respeito dessa situação, Tony. Zé, o segundo caso aí que você acabou de relatar, é interessante o porquê que a criança passou informações para amigos e não para a mãe, né? Porque o certo seria relatar para a mãe o que estaria acontecendo. Ou ela falou para a mãe não acreditou. Não sei. Eu estou perguntando, porque é meio estranho a criança falar para amigos esse tipo de situação e não relatar para a mãe, né? Com relação ao primeiro caso, a polícia tem que investigar e, se for verdadeiro, esse cara vai se lascar, os dois, né? Eles vão virar namoradinho dentro de cela. O primeiro lá que abraçou, que beijou, que fez carícia nas nádegas da criança, vai acontecer mais ou menos o mesmo roteiro com você quando você estiver preso. Porque preso odeia esse tipo de vagabundo. Preso odeia esse tipo de canalha que abusa de criança. Então, vai preparando, já vai com o teu aparelhinho de gilete, coisa e tal, ajeita o corpo, filho, porque o teu dia vai chegar, né? Agora, esse outro caso aí é um pouco... Eu acho estranho, talvez não seja outra vez, por isso que eu sempre falo aqui, Michel, e às vezes tem pais que condenam o comportamento didático de algumas escolas.
Gente, tem que falar sobre sexo com teu filho e com a tua filha. A tua filha e o teu filho, eles precisam confiar em você. Que o pai e a mãe são amigos. E não ficar com medo de falar. E não recriminar quando um professor fala dentro de sala de aula sobre sexo na cartilha, porque quando uma cartilha chega até o momento de poder ser utilizada em sala de aula, ela passou por muito estudo. Muita gente preparou esse material didático e tem pais que ficam muito nervosos, não querem, não conversam sobre sexo com um filho, com uma filha, e também não aceitam quando a escola faz. Aí acontece também esse tipo de coisa. A criança precisa ter uma segurança, né, Michel? Quem tem filho tem que falar sobre sexo, tem que sentar e conversar abertamente sobre sexo, porque senão vai ser vítima desse tipo de situação. A mãe não foi comunicada, quer dizer, foi comunicado os amiguinhos. Estranho isso, viu, Michel? A orientação sexual, né, Tony? Eu também acredito que é muito importante. Nesse primeiro caso que a gente contou, de uma menina de 8 anos de idade. Ela já teve, Tony, a consciência de falar para sua mãe que um rapaz, então, que moraria ali próximo à sua residência, teria feito aquilo. Teria beijado a menina, teria acariciado as suas nádegas e também abraçado essa menina de 8 anos de idade. Ela já teve essa consciência de avisar a mãe. Assim que tal ato aconteceu, ela avisou a sua mãe, que tomou, então, as medidas certas, ligou para a Polícia Militar, que fez a sua parte também. A respeito do caso que aconteceu aqui em Paranaguá, essa menina de 11 anos de idade que conversou com um amiguinho. A gente parabeniza também a mãe desse amiguinho que viu as mensagens, que tomou conhecimento dessa situação e avisou também a mãe da menina que algo de errado estava acontecendo, que ela estava sendo abusada pelo próprio pai de 37 anos dentro de casa. Então, Tony, eu também acredito que é muito importante essa conversa entre os pais e as crianças. Já no primeiro momento, quando a criança já tem essa consciência, já consegue distinguir o que é certo, o que é errado e sempre conversar com a criança. Olha, filho, olha, filha, se algum estranho passar a mão em você assim, se acontecer tal coisa, avisa a mamãe, avisa o papai que a gente vai te ajudar, enfim, ter realmente, passar essa confiança, essa conversa entre filhos, entre pais, que é muito importante, Tony. Na primeira situação, então, a criança, pelo menos, o que parece, né, Tony, já tinha essa consciência e avisou a sua mãe. Agora, na segunda situação que a gente contou aqui, não foi dessa forma que aconteceu. É preciso que os pais também tenham essa consciência, que a orientação sexual, de fato, é muito importante para fazer com que crimes como esses dois que a gente acabou de contar aqui, Tony, sejam extinguidos, né? Não aconteçam mais e a gente pare de falar sobre isso aqui, Tony. Muito bem, vamos continuar acompanhando esses dois casos, então, para ver o que vai acontecer. Obrigado, Michel, obrigado, Emerson. Sabe, agora que enquanto ele estava falando, me veio o motivo da briga que deu, uma confusão que deu em uma escola aqui de Paranaguá, porque na cartilha, lá no livrinho, estava escrito vagina e pênis. Como é que chama a parada aqui? Braulio? Piu-piu? Perereca? O que mais que fala? Pepeca? Você quer que no livro da escola venha escrito isso? Ó, crianças, aqui é a pepeca, aqui é o piu-piu. Não, gente, tem que abrir o jogo. E daí alguns pais se revoltaram, porque o livro que era para ensinar lá a educação sexual estava escrito pênis e vagina. É isso, porque é o nome, né? O que vocês querem que fale para a criança? E aí deu um quiprocó danado que foi parar na Secretaria de Educação e tal, porque os pais estavam revoltados. Teve pai que falou, eu nunca falei pênis para o meu filho, eu nunca falei vagina. A gente fala pepeca aqui em casa, piu-piu aqui em casa. E aí até a hora que o bicho pegar, sente e converse como gente com teus filhos. E aí eles vão entender e vão poder se cuidar desse tipo de absurdo aí. A menininha lá de 8 anos conseguiu, depois do que ela passou, do que ela relata, segundo ela,
Então ela conversou com a mãe, fez o certo. O outro caso que eu achei estranho, não tem intimidade com a mãe, poxa vida, tem que ter.